brota pedra. Cacimba, Minas, fonte, mata minha sede. Manancial, oh, marimbê. Água de beber, água de curar, água de beber, água de curar. E o que você leu, entendeu? Da Quinta Flavir, a Feira Literária das Águas Virtuosas. Vocês estão conosco desde a última sexta-feira, dia 7 de maio. Vamos juntos com mais de 40 atrações artísticas e culturais até o próximo domingo, dia 16. Música, literatura, teatro, enfim, tem muita coisa boa ainda na nossa programação. Já aproveito para convidar todo mundo a acessar o nosso site, que é o www.flavir.org, para ficar por dentro de toda a programação e não perder nada, nenhum lance, e também nas nossas redes sociais, nas redes sociais do Vagão 98 e também da Estação da Livraria, Estação Mercado do Livro, Facebook, Instagram, lá tem tudo bonitinho para ninguém perder nada da Quinta Flavir. Nesse momento, então, a gente vai dar início à live de lançamento dos livros de autoras do Mulherio das Letras. O Mulherio das Letras, gente, é um coletivo literário feminista que reúne cerca de 7 mil escritoras, editoras, ilustradoras, pesquisadoras e livreiras, entre outras mulheres ligadas às cadeias criativa e produtiva do livro no Brasil e no exterior, com o objetivo de dar visibilidade, questionar e também ampliar a participação das mulheres no mercado literário. Tenho aqui comigo, então, e já dou as boas-vindas para todas elas, a Rita Queiroz, autora de Velas ao Vento, que fala com a gente ao vivo de Salvador, na Bahia. Tânia Márcia Mateus, que vai lançar com a gente aqui Os Causos do Arraial de Jequitibá, que fala diretamente da cidade de Jequitibá, aqui em Minas Gerais. E tenho também, para falar sobre a coletânea Enluarada Zoom, Se Essa Lua Fosse Nossa, Marta Barbosa Cortesão, que fala com a gente diretamente da Espanha, Patrícia Cacau, de Fortaleza, e Aline Galvão, de Manaus. Então, vocês viram aí que a gente está espalhado pelo Brasil e temos também uma representante na Europa, né? Para a gente bater esse papo a partir de agora. Vocês que acompanham aí a nossa transmissão ao vivo também, que quiserem mandar o seu comentário, a sua pergunta, é tudo muito bem-vindo aqui para vocês construírem essa conversa com a gente. Então, mais uma vez, gente, meninas, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês aqui na Flavir. É um prazer, uma honra conversar com vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Rita, vou começar com você então. Queria que você se apresentasse para o nosso público e falasse também sobre a obra que você está lançando aqui hoje na feira, o Velas ao Vento. Então, boa tarde a todas e a todos. Esse livro, né, que está aqui, Velas ao Vento, ele surgiu porque eu sou soteropolitana, sou baiana de Salvador, e sempre vivi à beira-mar. O mar é digamos assim, meu quintal, porque eu sempre convivi com esse lado, né, praieiro desde criancinha, então frequentando as praias e sendo uma garota de praia mesmo. Então, eu sou professora universitária, trabalho na Universidade Estadual de Feira de Santana, que fica a 110 quilômetros de Salvador. Eu não trabalho em Salvador, mas a 110 quilômetros. Eu viajo sempre, né? Viajo 2, 3 vezes por semana, agora não por causa da pandemia, mas para o meu trabalho eu tenho que me deslocar, que não é nada demais, porque essa distância para nós aqui brasileiros é curta, né? É uma distância curta. Então, viajar 110 quilômetros é uma coisa assim que eu vou e volto no mesmo dia, não tem problema. Então, mas essa relação com o mar sempre foi muito forte na minha vida. E eu tinha outro projeto, né, de livro, eu já estava pensando em outro projeto de livro, quando me veio assim, poxa, já escrevi muitos poemas sobre o mar, sobre as águas, por que eu não faço um livro? Eu pensando, por que eu não faço um livro dedicado? E isso eu estava justamente no verão de 2020, no mês de janeiro, na praia, na ilha de Taparica, que é uma ilha, né, da região metropolitana de Salvador, para onde eu vou todos os verões, eu vou sempre para lá.
E eu falei, poxa, eu tenho aqui esse cenário maravilhoso que eu estou convivendo todos os dias e minha fonte de inspiração. Então, eu resolvi reunir os poemas que eu já tinha sobre as águas e fiz outros poemas, reuni no livro e organizei o livro, né? E aí eu dividi o livro em 3 partes. A primeira parte se chama Epifania das Águas, a segunda parte chama Marinhas, que é a parte que tem mais poemas, e a terceira parte se chama Confluências, que seria o encontro do rio com o mar. Então, eu fui elaborando o livro pensando, cada parte dessa eu vou colocar epígrafes, eu trago textos, né, de músicas, trechos de músicas de compositores conhecidos como Dorival Caymmi, como escritores como Jorge Amado, e também trago logo na abertura um epígrafe que é bíblica, que é do livro de Isaías, que diz assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. Então, essa questão das águas, dessa força das águas, é uma relação forte, tanto as águas do mar quanto as águas doces. E nós temos vivido no Brasil essa questão mesmo dessa força das águas, com enchentes, né, com as chuvas que vêm nos períodos muito fortes e com as barragens que são rompidas, que inundam, né, cidades. Então, eu pensei nisso e escrevi esse livro. E eu começo o livro, a primeira epígrafe fala justamente essa da Bíblia, e a outra é As Forças da Natureza, que é um texto de João Júnior, João Batista Nogueira e Paulo César Pinheiro, que diz assim: as forças da natureza. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal, e o mar, com suas águas bravias, levar consigo o pó dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa farsa descomunal. Vai voltar tudo ao seu lugar, afinal. Vai resplandecer uma chuva de prata, do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer. E o ar de novo vai ser natural. Vai florir. Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo povo vai surgir e vai cantar afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Então, esse texto tem tudo a ver comigo, com a essência do livro, porque fala das águas, essas águas que vão lavar tudo, que vão levar embora toda a tristeza, e essas águas vão ser também o elemento de reconstrução, de refazimento. E no final, o carnaval, que é a alegria, né? O carnaval, para mim, é a alegria, é a festa, é a confraternização. Então, esse livro foi publicado pela editora Penalux, de São Paulo, né? Conto com prefácio de Aleilton Fonseca, que é membro da Academia de Letras da Bahia, é professor universitário também. O texto da orelha é de André Galvão, que é também um colega da universidade, e eu trago um pós-fácil também de Antônio Wilson, que foi também quem fez as ilustrações que abrem cada parte do livro. Então, o Antônio Wilson é professor universitário também, artista plástico, ele fez as ilustrações e fez o texto do pós-fácil. E depois esse texto de epígrafe é da primeira parte, Epifania das Águas, e o primeiro poema que eu trago se chama Oferendas, e diz assim: entrego-me às águas, levo comigo espelhos onde planto girassóis, colho conchas de prata e trespasso altar das oferendas. Mar de mistérios, do sublime espetáculo de pulsares e ninhadas de estrelas, proeminentes no entardecer da chuva e bailado das gaivotas. Reino líquido das deusas, da beleza espraiada nas pedras, do eclipse do sol e da lua,
templo sagrado dos segredos que movem todas as águas. Então, eu abro o livro com oferendas, quer dizer, é um pedido de bênção, digamos assim, porque as culturas ocidentais, elas têm o batismo com isso, né, de vocês, as águas nos batizam, as águas nos limpam, as águas nos purificam, e aí a gente oferece isso, né, um ofertório, um pedido. Na segunda parte, que são marinhas, né, que eu intitulei de marinhas, eu trago algumas epígrafes, né? A primeira, que é de Dorival Caymmi com Jorge Amado, é doce morrer no mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Eu trago só um trecho, né? Depois um trecho também de uma música... os autores são Romildo Bastos, Antônio Carlos Nascimento e Emicida, que é Conto de Areia. É água no mar, é maré cheia, ô, mareia, ô, mareia. Não sou boa cantora não, viu, gente? É só aqui assim. um arremedo. E um outro trecho de uma canção que é de Jerônimo e Vevé Calazans, que é do Oxum. Uma canção que eu já dancei muito nos carnavais de Salvador, né? Nessa cidade todo mundo é do Oxum, homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada e toda a cidade brilha. A força que mora na água não faz distinção de cor e toda a cidade é do Oxum. Eu vou navegar nas ondas do mar, eu vou navegar. E aí eu trago um poema que abre essa parte, que diz: Vida marinha, corpo em febre, palavras para o plantio, mar em festa para a pescaria, nossos olhos em uníssono na imensidão. Te espero a cada verão, no mesmo cais onde aportamos nossos enigmas, nossas bocas em calafrios, tua dispersão. Sangro luas e marés, embriago-me de oceanos, desaguando nos rios que nascem na face, à espera da improvável chegada das fragatas. Trago o ventre carregado com as promessas, sementes das vontades em ebulição, recolhidas no abandono dos sonhos. Marinheiros e seus desencantos, fluxo de aventuras pelos 7 mares, afino os remos no vigor das amarguras, aquieto-me ao som da 9ª sinfonia. E aí esse é, né, na segunda parte, que é Marinhas. E a terceira parte, que é Confluências, que eu vou falar dessa questão dessa, né, rio e mar. E aí eu trago um trecho de uma canção de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau, Marisa Monte e Seu Jorge, né, na epígrafe, que diz assim: o rio. Ouve o barulho do rio, meu filho. Deixa esse som te embalar. As folhas que caem no rio, meu filho, terminam nas águas do mar. E a outra é um trecho também de uma canção de A Deusa dos Orixás, de Toninho. Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar. Então, é o rio que está indo para o mar. E aí tem um poema que fecha o livro, né? Que fecha essa parte, fecha o livro, que se chama Metamorfose. Este mar que habita meus olhos prende enigmas e incertezas, é mel que ancora a saudade no cais das filosofias sagradas. As pedras rolam no tabuleiro, denunciando o ir e vir do tempo, transeunte como os grãos do deserto, sem pouso seguro no descanso do desassossego. Na vastidão inimaginável dos segredos, rodopio no carrossel de palavras nuas, perpetuando afetos, eternizando sonhos, tatuada a ferro e fogo com a poesia. A borboleta se fez plena, fênix exalando mirra, desaguando águas passadas, presente na brisa que vem do horizonte, do Oriente. Do horizonte não, do Oriente. Então, este é Velas ao Vento. Então, são 3 partes, né? Epifania das Águas,
Marinhas e Confluência, e cada parte com uma ilustração, cada parte com suas epígrafes, e como eu disse antes, com os textos do prefácio, do pós-fácio, da orelha, e também tenho os textos da quarta capa, que foram feitos por Wesley Correia, que é um poeta, um professor universitário também, e pela Aldirene Máximo, que é uma escritora, antologista, também parceira de algumas publicações, né? E aí eu fico aqui aberta às perguntas que queiram fazer, né, as curiosidades. E também eu queria agradecer, porque eu estou neste evento, porque eu fiquei sabendo através do Mulherio das Letras, né? Então, eu lá no grupo, no Mulherio das Letras, no Facebook, eu vi, alguém colocou a chamada, eu falei assim, eu quero! E aí me inscrevi e estou aqui hoje, mas eu faço parte também do Mulherio das Letras, faço parte de outro grupo que é feminista, que é o Confraria Poética Feminina, que foi onde tudo começou para mim, depois que eu entrei no Mulherio, e sou enluarada também, como, né, vai ser falado aí, sou enluarada, sou lunática, sou tudo que a gente possa ter com a poesia, com a literatura. E aí estou aqui à disposição, se quiserem que eu leia mais algum poema. Maravilha, Rita. Que legal, que linda a sua escrita e que delícia te ouvir recitando e cantando também aqui. Cantando não, né? Cantando não, fazendo... Tem uma voz linda, A música está no sangue do baiano e você não nega esse fato. Olha, tem vários recadinhos aqui já. A Rita Queiroz dizendo boa tarde, Cissa. Rita Queiroz, a Cissa Ribeiro dizendo boa tarde, dizendo para você que é um prazer estar aqui. Oi, Rita, amei estar aqui. Aí você respondeu boa tarde, Cissa. Aline Guimarães, boa tarde, Mulherio. A Cissa Ribeiro complementa aqui o comentário dela, recomendo esse livro, é belíssimo, de uma sonoridade maravilhosa. Matos, Lelo de Brito, Paulo Guerra, todos dando boa tarde aqui. Pede palavra também, boa tarde, pessoal. Luciana Castro, lá de Vitória, no Espírito Santo, acompanhando a gente, dizendo parabéns para essa mulherada danada e pedindo para a gente mandar beijo para Vitória. Então, um beijo, Luciana, beijo, Rodolfo, beijo para Vitória. A Estela Nardi, de Belo Horizonte, diz o seguinte, Rita, que temática maravilhosa, me lembrou do livro recém-lançado, Tudo que já nadei, da cantora e escritora Letrux. O mar é, de fato, uma grande fonte de inspiração. Obrigado pelo comentário, Estela, beijo para você. Niva Fonseca também, dando boa tarde, dando abraços para vocês. Banzeiro Conexões, parabéns, Rita Queiroz, nós as enluaradas aqui prestigiando. Selma, muito bom mesmo. Vanessa Matos, enfim, vários comentários aqui. Uma galera muito bacana acompanhando o nosso papo aqui. Gente, a Rita, ela, claro que volta ao longo da nossa conversa, recitando mais poesia, respondendo a perguntas nossas aqui, de vocês também. Então, continue participando. Já a Rita está de volta. E, Rita, você falou da sua relação, eu diria, de paixão mesmo, né? Com as águas, com o mar. E, assim, vem muito a calhar com o contexto aqui da nossa Flavir, que é justamente a Feira Literária das Águas Virtuosas. A gente que está aqui no sul de Minas Gerais, como todo mundo sabe, não tem o mar, né? Mas a gente aqui no sul de Minas tem as águas minerais de Cambuquira, de São Lourenço, de Caxambu, as nossas famosas estâncias aqui do sul de Minas. Então, que bacana você trazer também essa temática das águas, que tem tudo a ver com a nossa Flavir, que se propõe justamente a debater toda a questão cultural que envolve as águas e a relação dos povos com as águas ao longo da história. Bom, então agora vamos ouvir a Tânia, que fala de Jequitibá, lá pertinho de Sete Lagoas, é a nossa representante, mais uma representante mineira aqui do nosso papo. Tânia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Falar contigo. Fala pra gente, então, sobre os causos aí do Arraial de Jequitibá, por favor. É um prazer. Meu nome é Tânia, eu sou de Belo Horizonte, mas minha família é aqui de Jequitibá. Eu sempre vivi minhas férias, eu passava aqui. A minha família, nós temos um casarão, nós moramos num casarão. E uns
4 a 5 anos, eu mudei para Jequitibá. Eu sou professora de História e aposentei num cargo e vim morar em Jequitibá. Como você sabe que todo mineiro gosta de contar causos, muitas histórias, e eu sempre, durante a minha vida toda, eu sempre escutei muitos casos da minha família e de amigos aqui de Jequitibá, que contavam os casos de amores, sonhos, assombrações, e a gente sabe que em cada pedacinho de Minas existe essa vontade de contar, papear, bater um papinho, de contar um caos misturado com uma comida mineira, né? Um pão de queijo, um cafezinho, e deliciar as tardes ou as noites reunidos em uma grande mesa contando esses casos. Na minha família também foi assim e é assim. Então, eu sempre participei, sempre estive presente, minha vida muito presente aqui em Jequitibá. Então, por isso, a minha intenção de escrever esse livro foi despertar os leitores o sonho, as memórias das gerações antigas que reuniam para contar casos sobre a sua cidade, sobre o seu povo, uma tradição oral que a gente vê muito no interior de Minas, né? E não é diferente, aqui também é assim. Então, eu comecei o meu livro é Causos do Arraial de Jequitibá, porque são vários causos. No primeiro momento, eu trato de sonhos, falar dos amores, inclusive da minha família. Eu vou ler um trechinho da história, uma história de amor. Olhando fotografias antigas dos meus avós, Pedro Saturnino e Senira Lopes Reis, vi meu avô no impecável terno de linho branco e a elegância de minha avó no vestido de estampa discreta. Emocionada, me lembrei da bonita história de amor da qual foram protagonistas. Aí vai essa história de amor, que quem tiver curiosidade vai ler o livro, vai ver que foi uma história linda, que foi contada, né, pelos meus pais. Esse casarão que eu resido, aqui em Jequitibá, é passado de geração em geração. Pertencia aos meus tataravós, bisavós, avós, e agora meu pai, ele já falecido, mas ele comprou dos herdeiros e nós passamos a viver aqui. Tem história interessante, engraçado, sonhos, casos verídicos e outros não. O inusitado, só vou ler um trechinho, tá? O inusitado. Há muitos anos, na densa floresta do Arraial de Jequitibá, aconteceu um fato inusitado. Um homem bem feito de rosto, alto, pele clara, cabelos negros, se encontrava nessa floresta colhendo piqui, quando, de repente, caiu em um buraco. Ficou desacordado por 3 horas. Logo voltou a si, recordou as suas forças, conseguiu sair do terrível buraco que parecia tê-lo engolido. Aliviado, foi embora correndo para sua fazenda, pois iria receber muitos amigos, como fazia todas as noites, sempre embalado uma bela melancolia de bons vinhos, e encontrava-se a miúdos conterrâneos para uma boa prosa. E aí vai acontecer um fato inusitado com ele. E tem também, no segundo momento, que eu vou falar sobre assombrações, né? Sobre casos que dá arrepios na gente, né? Vamos dizer assim, que a gente escutava quando era pequeno, mas na adolescência, assombrações noturnas. Todos os moradores do Arraial de Jequitibá ficavam admirados com este fato.
eu fiquei viúva aos 15 anos e até hoje, sem minha amada esposa, para lembrar aquilo tudo. Fico sem saber o que realmente aconteceu. E você que está olhando? Quer ver as fotografias penduradas nas paredes da Fazenda Lemos? Pois bem, as fotografias da Fazenda Lemos davam arrepios. Na verdade, dizia o povo, eram fantasmas que saíam das paredes para passear por todo o arraial de Jequitibá. E aí vão mais histórias sobre assombrações, casos que causa interessantes, e são esses aqui, né? Causos do Arraial de Jequitibá, que eu quero mostrar as memórias, né? Que a gente, às vezes, não esquece um pouco, e o povo sem memória não existe, né? Então, eu quero trazer a memória desse povo, dos casos que aconteceram, alguns verídicos, outros não, mas que a gente passa de geração em geração contando esses casos, e que permaneça por muito tempo. Estou aberta a qualquer pergunta, curiosidade, espero que vocês gostem. Olha, Tânia, curiosidade é o que não vai faltar, porque você deu um gostinho de saber o desfecho de todos esses causos, e curioso também, eu tenho certeza de que todo mundo ficou curioso para conhecer todos os outros que tem no livro, sejam os de amor, sejam os de assombração. Então, quem quiser saber como é que terminam todos esses causos, compre o livro, eu já quero o meu, é claro. Isso. Deixa eu ler alguns recadinhos que chegaram aqui também enquanto você... Pois não. Olha só, Janete Manacá diz o seguinte: meu imaginário também foi alimentado com casos de assombração contados por meus pais. Parabéns. Continua a leitura, Tânia, ela pede. Já, então, Janete. Ela diz também que são belas memórias. Viva, já, Janete. A Tânia volta e conta mais um pouquinho de causos pra gente. Fica aí, não sai daí não, que ela volta ainda nesse bate-papo aqui. A Z Produção, Tânia, diz o seguinte: para nós, do Festival de Folclore de Jequitibá, é puro orgulho te ver aqui. Lembrando que Jequitibá é considerada a capital mineira do folclore. Né? Isso. Banzeiro Conexões, adoro causos. Eu também ouvi muitos causos amazônicos. Enfim, a gente é só em Minas Gerais que tem causos. Né? O povo que gosta de causo. Maravilha, então, gente. Obrigado pela participação. Continue mandando aí seus comentários, suas perguntas. Olha a Rita aqui, ó. Vamos juntar os causos. Olha, quem sabe, num futuro, a gente tem uma obra que reúna causos de Minas, causos da Bahia, causos de Manaus, enfim, os causos amazônicos. A gente reúne os causos e faz um livro de causos brasileiros. Fica a dica aqui, hein? Niva Fonseca, parabéns. Enfim, volta respondendo a mais perguntas, contando mais causos para a gente. Vamos, então, para o nosso trio das enluaradas, a Marta Cortesão, a Patrícia Cacau e a Aline Galvão. A Marta, que fala com a gente diretamente de Segóvia, na Espanha. Patrícia Cacau está em Fortaleza e a Aline em Manaus. Bem-vindas às três, uma honra tê-las aqui, um prazer conversar com vocês. Então vamos lá, Marta, Patrícia, Aline, acho que a gente vai começar pela Marta, né? A palavra está com vocês. Conte-nos mais sobre a coletânea das enluaradas. Olá, Fernanda Henrique. Olá a todas, Rita, Cacau, Tânia, Aline, Débora, todos que estão aqui compondo, né, essa tarde de lançamento desses livros. E é um prazer estar aqui. Eu sou Marta Cortesão, sou de Tefé, no Amazonas, e desde 2012 eu resido aqui em Segóvia, na Espanha. E é importante, né, a gente estar conectada com o mundo, né? Não é porque eu saí do Brasil que... Não, o Brasil não saiu de mim, né? E tanto é que a gente tem aí essas andanças literárias e revivendo esses caminhos através da literatura, né?
E é importante dizer aqui, como vocês falam, né, do grupo literário aqui Fonte das Letras e da Feira Literária das Águas Virtuosas, eu quero dizer também que eu sou pororoca, né? Eu sou pororoca, eu sou do Amazonas, os meus rios correm para desaguar no mar de Rita, por exemplo, né? E, por sua vez, se une com as águas de Minas. Então, assim, o pororoca, né, é esse fenômeno natural lindo, né, que acontece no mês de janeiro, fevereiro, por aí. Bem, então vamos falar da presença feminina no mercado, né, editorial, como escritora, e agora também, assim, como editora, que a gente está começando com esse trabalho. E eu vou falar um pouquinho, sabemos que a inserção da feminina no cenário, né, da literatura foi um processo lento, né, e muito árduo, né? Então, em pleno século XXI, a história da presença feminina no mercado editorial ainda se recente, né? A gente vê isso aí. E, apesar das conquistas alcançadas, que a gente sabe que conquistou muita coisa, se olhar para trás, a gente vai ver as histórias, né, as que nos precederam. E o livro Literatura Brasileira Contemporânea, um Território Contestado, da Regina Dal Castanher, ela diz assim, ela traz uma abordagem analítica e aprofundada da narrativa brasileira. Ela diz o seguinte, com base na pesquisa de 258 livros de 3 grandes editoras nacionais, e a Companhia das Letras, a Record e a Rocco, publicadas em ano de 90 e 2004, ela traz à tona um resultado bastante excludente. Ela diz que 72,7% dessas publicações, né, de editoras foram realizadas por homens brancos, heterossexuais, de classe média e de cultura judaico-cristã. Então, neste campo de lutas, de inúmeras contestações e de décadas de elaborações teórico-práticas, né, reivindicativas, que a gente vem vendo, é possível falar de ações muito positivas que vêm acontecendo. Nós escolhemos hoje para falar sobre isso, como a criação dos coletivos artísticos e literários femininos, né? Nós sabemos que no século XXI, que é o século mais cibernético de nossas vidas, é marcado pelo movimento de incentivo à leitura e à valorização da literatura produzida por mulheres, né? Lembremos aí da campanha virtual, não sei se vocês vão lembrar, que tem a hashtag Leia Mulheres, né? Que surgiu aí, inspirado no projeto criado pela escritora inglesa Joanna Walsh, né? Em 2014. Bem, a pronúncia aí fica com quem quiser, que sacudiu o ano de 2015 e que também se somou à divulgação de autoras encontros presenciais, né? Essa hashtag continua sendo utilizada até hoje, importante. Temos vários outros movimentos que vieram pouco a pouco despontando e furando o cerco, né? Através da criação de novos espaços virtuais. Como exemplo, citamos o grupo virtual Mulherio das Letras Nacional, no Facebook, que foi criado dia 12 de março de 2017, e por um grupo de mulheres escritoras e revolucionárias, né? Esse grupo, né, que atualmente tem mais de 7 mil mulheres, né, tem como objetivo primordial dar visibilidade ao trabalho dessas mulheres no mercado editorial em colaboração umas com as outras, né? E são muitas essas escritoras, inclusive eu me incluo, né? Aqui, Rita, todas nós participamos em algum momento desses coletivos, né? Acredito. E nós temos aqui na Europa, né? Nós temos os coletivos Portugal, nós temos o coletivo Espanha, nós temos o coletivo Áustria, Dinamarca, Alemanha, Itália, Bélgica, inclusive também tem nos Estados Unidos. Esses mulherios daqui, da Europa, tem um macro, que é o Mulherio União Europa, que reúne todos esses mulherios que estão espalhados aqui na Europa. E é importante também ressaltar que esses projetos de publicação das coletâneas e também antologias, né, desenvolvidos por estes importantes coletivos, e aí entra as enluaradas, né, mulheres, né? Nós somos um coletivo mulheres, um específico número de autoras, e no qual eu também me incluo, né?
tem logrado a publicação, bem como a divulgação de sua escrita, né? Através desses coletivos nós ganhamos visibilidade. Importante é nos unir, né? E não é a solução de todos os problemas, a gente sabe disso, viu? Mas a gente tem uma atitude, essa nossa ação é uma atitude positiva de luta e resistência por parte de nós, mulheres, que buscamos, né, explorar essas múltiplas estratégias e a fim de romper com o discurso que a gente tem aí, que a gente sabe é um discurso falocêntrico e misógino, com todo respeito, né, mas a gente tem que reconhecer isso, em uma sociedade ainda incapaz de liberar-se, né, falando de Brasil, também, principalmente, da estrutura patriarcal que tanto oprime e mata mulheres, né, através da cultura do estupro e do feminicídio. Então, fazendo esse parêntese, eu vou falar da coletânea Enluaradas, que a gente vem com essa filosofia de abraçar, de fazer auê mesmo, de fazer literatura, poesia, assim, que chega rompendo. A gente chegou com essa energia. E a coletânea Enluaradas 1, Se Essa Lua Fosse Nossa, é um projeto idealizado pela Patrícia Cacau e por mim, e nós iniciamos a inscrição no dia 1º de janeiro de 2021 e encerramos no dia 31 do mesmo mês. E nós tivemos para mais de 200 inscrições. Dessas inscrições, nós selecionamos 168 mulheres do mundo inteiro, da Áustria, da Dinamarca, da Suíça, do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal e, principalmente, do Brasil. Da Espanha, né, que eu também me incluo. E foi um projeto muito, muito interessante. O e-book ele possui uma temática livre, mas ele reverencia a força da deusa Selene, que é essa lua toda nossa, né? Uma metáfora lugar que nós desenhamos justamente com as autoras enluaradas, né? Nós fazemos assim esse espaço poético virtual que nos alimenta positivamente nesse mundo real que nós vivemos, né? Tão difícil de suportar. E nós iniciamos o primeiro capítulo com a lua nova, que nos inspira a poética do recomeço, que traz aí a epígrafe do poema lindo da Patrícia Cacau, e nós temos o segundo, que nos revela a lua crescente, que traz aí a sede de mudanças, né, com o poema Metamorfose, de minha autoria, a epígrafe. O terceiro vem com a lua cheia, né, que fala que nos transporta para o generoso e divino ato de colher o que há de melhor em cada uma de nós. E, finalmente, o quarto e último capítulo, que traz a lua minguante, que evoca o ato de louvar, em agradecimento à vida que nos tem permitido florir no mesmo canteiro poético e nos tem liberado da indiferença do mundo, quando nos liberta das amarras, da insegurança e do medo, que nos forja ousadas, né? Atrevidas mesmo, para nos atirar na escrita. E esse último capítulo traz um poema lindo da Janete Maracá, e o terceiro capítulo traz um outro poema também da Roberta Gasparotto como epígrafe. Então, gente, é importante a gente ressaltar que esse projeto, né, ele é espetacular porque ele iniciou com uma simples chamada para uma coletânea e, no decorrer do processo, se constituiu num movimento agregador, literário, né, como já disse a Rita, que agrega, e poético, denominado Enluaradas. E hoje nós somos um coletivo feminino, com perfil no Instagram, @coletânea Enluaradas 2021, onde nós criamos, né, com a participação da interatividade das Enluaradas, uma rede de apoio que tem dado muito frutos, resultando em parcerias entre as próprias autoras enluaradas, que vem revolucionando de forma particular e poética o mundo da escrita, que cada uma das participantes, através das parcerias de participação em outras coletâneas, por exemplo, entrevistas em eventos literários, principalmente muitas autoras, né, têm entrevistas, vamos dizer assim, e muitas autoras nos têm falado do quanto este movimento foi importante para estimular e desengavetar a escrita, né? E sair da gaveta que já estava há bastante tempo estacionada. Nós tivemos muitos depoimentos sobre isso. E nós conjugamos, através dessas lives que nós fizemos, o verbo escutar, né, em todas as suas modalidades de vida,
E pois todas as segundas, quartas-feiras e sextas-feiras nós fazíamos as lives, realizávamos as lives. E aí, onde as participantes da coletânea nos contavam seus projetos literários, e enquanto isso, uma ciranda de mulheres aplaudia essas mulheres que falavam de suas poéticas. Então, para finalizar, né, eu agradeço muito aqui o espaço e passo a palavra para as minhas amigas aí, tá? Muito obrigada. A gente é que agradece. Patrícia Cacau, Aline. Oi, boa tarde. Boa tarde. É uma gratidão, né? Sempre as oportunidades que a gente tem de falar do Projeto Iluaradas deixa a gente com muita alegria, porque sabemos que não estamos aqui sozinhas. Existem 168 mulheres que sentam comigo nessa cadeira e comemoram esse momento, essa oportunidade. Dizer que o Projeto Iluaradas vem aqui, né, na Flavi, para trazer lua para toda essa água, para o Mar de Rita e para as águas de Minas. O projeto Iluaradas na verdade, o que marca, já citou muitos pontos importantes, e dizer que esse projeto ele nasce no coração da gente, muito mais com um desejo dessa união, desse olhar de uma mulher para outra, num exercício de empatia e sororidade, principalmente nesse momento que a gente tem vivido. E a intenção da gente, na verdade, com a chamada do edital para o e-book, era uma chamada no GPS, para localizar onde estão essas mulheres. Eu já participo do Mulherio das Letras, o Mulherio das Letras Europa, há 6 anos, e 5 anos mais ou menos, e a gente já sabe de toda a construção do Mulherio das Letras, 7.000 mulheres, 23 cidades, né, 23 capitais no Brasil, com toda a formação de mais 9 países na Europa. E, na verdade, o Mulherio, ele cumpre o seu papel quando ele nos incentiva a criar os outros movimentos que se estendam, não só em torno do Mulherio, mas em torno de outros grupos, de identificar onde estão outras mulheres. E o nosso desejo com o Iluarada foi exatamente esse, de pular o muro e descobrir aonde estavam as outras mulheres que faltavam. A gente sentia essa necessidade dessa nova energia, dessa nova forma de agregar. E, por incrível que pareça, a nossa chamada, assim, o nosso desejo era tão forte que veio muitas mulheres pelo Instagram, porque o Mulherio das Letras ele está no Facebook. O Mulherio das Letras Nacional e todos os outros, eles estão no Facebook. Eu já tinha essa experiência com o Facebook e o Mulherio no Facebook, mas a gente queria mulheres que tivessem além do muro do Mulherio. E aí chegaram essas mulheres maravilhosas, né, que são as Iluaradas, e realmente esse espaço de escuta dessas mulheres na segunda, na quarta e na sexta, e deixando essas mulheres falarem não só da sua poética, mas também das suas experiências de vida e dos seus projetos, foi o que, na verdade, fez a grande diferença e nos transformou nessa grande ciranda poética que é o Projeto Iluaradas. A coletânea ela agrega 168 autoras, mas o nosso próximo projeto, o primeiro foi e-book, o nosso próximo projeto agora, para a segunda chamada, que já vem agora, vai ser o físico e o e-book, que vai se chamar Uma Ciranda Poética, uma ciranda de deuses. E a gente vai continuar fortalecendo essa ciranda e agradecendo muito a todo o apoio do Mulherio
e agradecendo a vida, né, de Maria Valéria Rezende, que foi a grande percursora de todo esse movimento. O mais, eu só tenho que agradecer, dar uma boa tarde enorme para essas enluaradas, dizer que continuamos juntas e siga-nos os bons. Se for para fazer coisa boa, a gente vai. Bacana demais, Patrícia. Obrigado. Olha o tamanho do mulherio, gente. Conforme a Patrícia acabou de dizer para a gente aí, 23 estados brasileiros e 9, quase o país inteiro, né? E 9 países da Europa. E é muito importante porque casa direitinho com o que a Marta havia falado anteriormente, da importância desses movimentos femininos cada vez mais intensos nas artes, na cultura, na literatura. Eu estenderia também para outras áreas, para outras esferas, na política. Sim. Deseja, sim. A gente espera uma participação cada vez maior das mulheres, as mulheres ativas, as mulheres talentosas e poderosas como vocês em todas as esferas da nossa sociedade, até porque vocês são a maioria da nossa população, né? É sempre bom ter isso em mente. Então, agora... E o que a gente fica assim, até uma chamada que eu vou aproveitar agora, que eu sei que tem muitas mulheres que estão assistindo a gente agora e que vai nos assistir depois, que é muito importante a participação de cada, não só esperar. A gente espera que muitas outras abram várias coletâneas, tenham os seus próprios projetos e que uma rede apoie a outra rede, porque as mulheres, normalmente, nós fomos oprimidas muito tempo, e a gente foi por muito tempo calada, e a gente foi por muito tempo dizendo você não pode, não é para você, você não deve, você não vai. Agora a gente pode tudo. E, poxa, ajudar um pouco, compartilhar o card da outra, estar presente no evento da outra, dar uma palavra de ânimo para a outra, ensinar um caminho que a outra não sabe. É preciso que essa ciranda se fortaleça cada dia mais, não só no Iluarada, mas em todos os coletivos, em todos os grupos de mulheres, e esse exercício de conviver com a outra de forma horizontal, que ela se estenda também ao olhar o ser humano, olhar o outro, principalmente por toda essa dificuldade, esse problemão aí, essa epidemia, né, que a gente está passando agora, esse olhar humano. E eu falo sempre, gente, quem quer brilhar, ilumina o caminho do outro. E quando você vai iluminar o caminho do outro, vão perceber que a luz foi a sua. Então, vamos, né, fazer esse exercício aí de compartilhar um pouco e olhar um pouco para o outro. Obrigada, viu, Paulo? Obrigado, Patrícia. Obrigado você. Que lindo. E vocês, como mulheres brilhantes que são, estão aqui nos iluminando nessa tarde. E só um complemento, quando eu falo que a gente deseja também, enquanto sociedade, uma participação maior, mais representatividade das mulheres na política, eu não estou nem falando só da política tradicional, como a gente imagina. É óbvio que a gente quer mais mulheres na Câmara dos Deputados, no Senado, nas prefeituras, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, a gente quer. Mas lembrando que a gente faz política o tempo todo, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Escrever livro é política, falar é política, essa conversa que a gente está tendo aqui é um ato político, então a gente quer as mulheres fazendo política, a gente deseja e espera isso dentro e fora da política tradicional, o tempo todo. E antes de eu passar para a Aline, deixa eu só dar uma atualizada aqui nos comentários de quem está assistindo a gente, porque senão eu até me perco aqui. Graças a Deus, é muita gente que está acompanhando aqui para motivo de nossa felicidade, né? Então, olha só, a Selma diz o seguinte: que imagem linda e poética. Eu acredito que a Selma tenha dito isso, Marta, quando você disse que é uma mulher das águas também, fez toda aquela poesia em torno da Pororoca, das águas do rio, que desembocam lá no Mar da Rita, na Bahia, e depois vem para as nossas águas aqui de Minas Gerais. Então, fica o recado da Selma, que imagem linda e poética é essa da Pororoca, lá do seu Amazonas. A Niva Fonseca, abraços carinhosos para as queridíssimas enluaradas.
Janete Maracá, Marta, a maravilhosa, uhul! Toda empolgada aqui a Janete. Ela diz o seguinte ainda, ó, as 4 fases da lua que nos rege, vivas enluaradas. Alice Bragança, parabéns, Marta, excelente posicionamento. Valéria Matos, parabéns, Tânia, e a todas essas mulheres fantásticas com suas leituras. Jequitibá se orgulha dos seus causos. Alice Bragança, viva Patrícia Cacau, maravilhosa. A Janete, Cacau, deusa linda. Lelo de Brito, tá lírica demais essa mesa. Aliás, essa tarde, o nosso agradecimento à Selma, ao Grupo Literário Fonte das Letras, lá de São Lourenço, e ao Mulherio das Letras. Banzeiro Conexões, obrigada, Alice e Janete, um grande abraço. Parabéns, Patrícia Cacau. Janete Maracá volta e diz, uma ciranda de deusas, pura lindeza. Niva Fonseca, que lindo. Alice Bragança, cirandá é muito bom, vamos unir as deusas. Então, vamos chamar mais uma deusa aqui para a nossa conversa agora, viajando de Fortaleza para Manaus, vamos ouvir a Aline. Oi, Aline. Oi, gente. Oi, Fernando. Boa tarde a todos que estão participando da feira. Olha só onde eu vim parar, né? Com essas mulheres maravilhosas, enluaradas, poderosas. E você citou tanta gente que faz parte da coletânea e que eu pude conhecer através do projeto Coletânea Enluaradas, né? Elas estão aí, ó, nesse movimento, não para. Então, quando a Marta me chamou ontem, né, para participar como representante das Enluaradas, foi uma honra para mim. É uma honra estar aqui representando as 168 escritoras de diversos lugares desse nosso Brasilzão aí e de outros países. Então, eu estou aqui para falar do que a coletânea, do que esse projeto lindo, idealizado por Marta Cortesão e Patrícia Cacau, fez na minha vida, a transformação, os frutos. Então, é tanta coisa que eu estou aqui, ó, em êxtase, num estado sublime, que eu nem sei dar a palavra, nem consigo adjetivar. Mas eu queria falar assim, eu sou de Manaus, né? De Manaus, Amazonas, sou jornalista e agora estou aventurando aí, no melhor sentido da palavra, como escritora, como poeta. E, embora eu sempre gostasse de escrever, embora eu fizesse as minhas anotações, eu vinha numa caminhada muito tímida, né? Numa caminhada literária muito tímida. Comecei a participar de alguns eventos, comecei a ingressar em instituições, academias, até que eu participei da minha primeira obra, em 2018, aí tive uma segunda obra em 2019 e em 2020. 2021 veio esse projeto que deu visibilidade. Então, assim, todos os outros projetos que eu participei são antologias locais, né? E que não tem, pelo fato de vocês saberem, a gente não tem tanta visibilidade. A gente não está no eixo Rio, São Paulo, Sul, onde as pessoas têm mais facilidade, tanto de publicar livro, como ter os seus trabalhos divulgados, ter visibilidade. Então, embora eu já tivesse participado de 3 projetos, de 3 antologias, não tinha esse movimento, essa visibilidade. Então, a Coletânea Enluaradas, ela vem não só para dar visibilidade com esse e-book que está distribuído gratuitamente, mas ela vem realmente para movimentar a nossa vida como escritora. E eu estava num momento que me surgiam muitas dúvidas, né? Porque eu vinha numa caminhada muito tímida, e eu pensava, será que é isso mesmo? Será que eu devo continuar? Pelas dificuldades que todos nós sabemos. E quando eu vi a inscrição, né, como a Marta falou, ela só fez uma chamada e choveu de mulher. Quando eu vi a inscrição, me inscrevi e fui aceita para participar. Em seguida, começou um movimento feminino, uma corrente feminina literária que foi nos dando não só voz, não só vez, mas foi nos dando participação ativa com os nossos textos, com as nossas ideias, com os nossos sentimentos. Foi uma oportunidade de nos mostrarmos. Então, eu aqui hoje, eu tenho Aline Galvão antes da coletânea, né?
e agora, neste momento, que a gente ainda está vivendo esse momento da coletânea. Então, assim, para mim, que vinha numa caminhada muito tímida na literatura, deu um up, sabe? Deu uma vivacidade para a minha história, que estava só começando. E para quem já estava na área, pôde nos dar as mãos para essa corrente ficar mais forte. E para quem nunca tinha tido oportunidade, teve não só a oportunidade de ter os seus escritos numa primeira obra, mas de estar nesse movimento. Por quê? Eu pude conhecer o trabalho de todas essas escritoras, imagina, né? São 168. Eu pude conhecer o trabalho delas, elas puderam conhecer o meu, e a gente ficou numa corrente, num movimento que não parava. E aí eu até comentei com a minha família, nossa, é a primeira vez que eu estou participando de uma antologia que traz um movimento, uma visibilidade, uma corrente, não para, e está um movimento lindo, sabe? Então, a Marta e a Cacau, em muitos momentos, embora esse projeto seja grandioso, em muitos momentos elas se colocaram atrás do Coletânea, para exaltar essas mulheres, para exaltar a força feminina, para exaltar o trabalho de todas essas escritoras que compõem o Coletânea Enluaradas. Então, hoje, eu só tenho a agradecer. Estou honradíssima por estar aqui representando todas essas mulheres, que eu tenho certeza estão agora vivendo um novo momento na vida delas como escritora, assim como eu estou no meu. Então eu só tenho a agradecer, né? Estou aqui representando todas essas escritoras enluaradas, lunáticas, como nós nos chamamos. E como dizia Virginia Woolf, não há fechaduras, não há portões, não há cadeados que nos impeçam de mostrar a nossa liberdade de expressão, de mostrar a nossa força. Então, estamos aqui, né? Nesse movimento, que é mais um movimento que dá vida, que dá força para essa corrente feminina enluarada. Ai, é isso. Excelente, Aline. Imagina. Vamos para os comentários aqui, para eu não me perder. Banzeiro Conexões, belíssima, Aline. Janete Manacá, Aline, linda inspiração, salve. Maria do Carmo, salve enluaradas, a lua brilhando mais intensamente. Alê, parabéns enluaradas pela representatividade. Banzeiro Conexões de novo. Aline, obrigada pelas suas boas palavras. Juntas somos as enluaradas. Alê, parabéns, Cacau, Aline, Marta, enfim, parabéns para todas vocês, chovendo de mensagens e comentários. Então, gente, vamos recapitular o roteiro que a gente percorreu até agora. A gente começou lá na Bahia com a Rita, depois viemos para Jequitibá, ouvimos a Tânia, atravessamos o oceano, fomos lá para a Espanha, conversamos com a Marta, aí voltamos para o Brasil, passamos por Fortaleza com a Cacau e finalizamos agora com a Aline em Manaus. Vamos continuar, então, essa nossa viagem. Eu vou retomar com você, Rita, uma pergunta, talvez você, quer dizer, talvez não, provavelmente você já escutou muito e já respondeu muitas vezes, mas eu não vou resistir a te fazer também, já que o nosso assunto aqui é literatura e literatura brasileira da melhor qualidade. Você, na sua fala inicial, você trouxe para a gente elementos da sua obra e da sua terra, da Bahia. Você falou do mar, você falou do carnaval, de Dori Caymmi, de Jorge Amado, trouxe alguns elementos também das religiões de matrizes africanas. Eu queria saber, então, especificamente sobre o Jorge Amado, já que a gente está falando aqui sobre literatura. Qual que é a influência do Jorge Amado? Porque, assim, a gente pensa em Bahia, não tem como não pensar em Jorge Amado, assim como não tem como não pensar em Carnaval, por exemplo. Mas Amado talvez seja o grande representante, pelo menos um dos mais populares da cultura baiana. Qual que é a influência do Jorge Amado na sua vida, na sua obra? Fala um pouco para a gente. Olha, falar de Jorge Amado não é fácil, porque o Jorge Amado é uma entidade, digamos assim. O Jorge Amado transcende. E realmente foi a sua obra que elevou a Bahia, né? Mostrou a Bahia ao mundo, porque traduções em várias línguas, né, de seus livros, isso
mostra a força que tem a Bahia. Então, claro que Jorge Amado me influenciou desde criança, porque eu lembro na biblioteca da escola tinha a coleção completa, as obras completas de Jorge Amado. Eu não li todas naquele momento, mas li algumas e ficava assim, Jorge Amado. E assim, eu tive o prazer de conhecê-lo no evento na universidade. Eu era estudante do curso de letras e havia uns seminários que eram seminários de lei de literatura brasileira. Isso nos anos 80, né? E aí o Jorge Amado, aquela pessoa simples, aquela pessoa muito generosa. Então, ele entrou no salão nobre da reitoria da universidade, da UFBA, onde eu estudei, e assim, aquela pessoa... Mas eu era tão tímida que não tinha, na época não tinha selfie, esse negócio de celular para fazer uma selfie, que eu teria feito uma selfie com ele. Mas, assim, eu era tão tímida que eu vi Jorge Amado, e ele com aquela roupa, ele estava vestido com uma roupa tão simples, parecia um pijama, tão simples que ele era. E aquele amor, aquela coisa assim. E eu trabalhei cientificamente, digamos, na minha pesquisa na universidade, já como professora, com uma de suas obras, que é Terras do Sem Fim, que é justamente a saga do Cacau. Por isso que eu disse que a Cacau é filha de Jorge Amado, né? Que ela fez esse sobrenome dela, ela traz lá das terras dos Ilhéus. Então, eu trabalhei com Terras do Sem Fim, primeiro, depois eu tenho trabalhado com Teresa Batista Cansada de Guerra, que é uma outra obra forte para mim, o Sumiço da Santa, que eu li, e assim, tem uma influência muito grande, porque fala essa questão mística da Bahia, né? De você tá com o pé no catolicismo, outro pé nas religiões de matriz africana, e assim, é o padre que incorpora Ogum. Então, o Sumiço da Santa é essa história toda que é a Bahia, né? Que representa a Bahia, porque às vezes você diz assim, eu sou católica, mas eu vou aqui fazer uma oferenda para o meu orixá, porque é bom se prevenir dos dois lados. Então, esse espírito muito do baiano. E foi essa influência que o Jorge Amado me trouxe, desse amor, do popular, do que ele traz nos seus textos, que ele foi muito criticado também por isso, né? Diziam que ele não tinha uma linguagem formal, que ele escrevia mal, mas porque ele estava representando o povo, essa língua do povo. Muita influência, claro, do modernismo, dos primeiros momentos do modernismo, que se falava de uma literatura brasileira genuína, né? Com nossas raízes, nossas matrizes todas. E o Jorge Amado traz isso em suas obras. E em Terras do Sem Fim, na minha pesquisa científica com a obra e com outro texto que eu trabalho, que é um texto técnico, que são documentos jurídicos, eu vou encontrar os paralelos entre Jorge Amado e esses textos jurídicos no vocabulário, porque o Jorge Amado vai falar ela foi deflorada, e aí eu tenho os textos técnicos de jurídicos que eu estudo, que são autos de defloramento, que são desvirginamento de meninas menores de idade, e aí o Jorge Amado traz isso, os coronéis desvirginando aquelas meninas pobres, né, ele fala assim, ele vai usar os termos que eu gosto muito, o verdor do cabaço. No verdor do cabaço quer dizer ficando, né, como a gente diz, assim, ficando moça, quer dizer, tendo a sua primeira menstruação, e aqueles coronéis ficavam de olho nessas meninas para estuprá-las, na verdade, né? Eles estupram, e mais o Jorge Amado vai falar de defloramento, foi deflorada. A questão cultural da mulher, que a gente está tratando aqui, né, das mulheres, esse movimento das mulheres, e que as mulheres eram discriminadas porque aquela que não queria casar, aquela que queria a sua liberdade, aquela que queria... Então, ele traz tudo isso nas suas obras. E interessante é que esse livro que eu trabalhei, que é Terras do Sem Fim, ele traz todos esses elementos, porque tem a personagem que é Esther, e Esther não queria casar com aquele fazendeiro, ela é obrigada, porque o pai estava em dificuldades financeiras, ela casa, mas ela abomina aquela vida de viver na fazenda. Ela tinha sido criada em Salvador, né, com todo requinte, e aí ela tem que morar em Ilhéus, na fazenda, convivendo com bichos, no meio do mato, e ela vai se apaixonar pelo advogado, que é o Virgílio,
Então, esses elementos todos que o Jorge Amado vai trazendo, que mostra, né? Ele era feminista, né? O Jorge Amado defendia as mulheres, que a gente vê em Teresa Batista, essa mulher forte, guerreira, que sabe o que quer, que não se deixa vencer por aquele destino que era imposto a ela. E a gente vai ver isso também em Terra Ju Sem Fim, que ele traz essas personagens femininas fortes, que vencem de alguma forma, né? Em Gabriela também, Gabriela, a gente tem a Malvina, que é uma personagem que queria sair daquela cidade, queria viajar, queria ir para outro lugar, e ela acaba também, mas uma sociedade também daquela época cheia de preconceitos, de tabus, e ela era discriminada por conta disso. Mas o Jorge Amado traz. Então, toda essa influência me marcou muito, e me marca ainda. Quando me perguntam qual o romance que você mais gosta, assim, eu sempre falo de Jorge Amado, qual a personagem que te marca? Teresa Batista, Cansada de Guerra, porque é aquela mulher que luta, que vence, que enfrenta os coronéis, que enfrenta uma sociedade, que ajuda, é líder de uma comunidade de prostitutas contra, né? Elas estavam vivendo uma situação de doença, e aí a Teresa vai dizer assim, não, vamos, o movimento do fecha-balaio, quer dizer, não tem sexo naquele período, porque elas estão ali, né, fazendo greve mesmo. Então, tudo isso me marcou, e essa personagem é personagem forte, a Teresa Batista, e que traz muitos elementos para a gente, muitas informações. E além do Jorge Amado, claro, os compositores como Dorival Caymmi, como, né, o Jerônimo, que eu daquele trecho da música do Xum, que vai falar dessa baianidade, desse jeito de ser do baiano, dessas influências todas que nós temos, e da nossa miscigenação também, né? O que eu acho interessante é falar da miscigenação, porque somos um povo miscigenado, embora a gente tenha todas essas barreiras, mas somos um povo miscigenado, porque não somos nem portugueses, nem africanos só, nem europeus, nós somos tudo, somos essa mistura. E o Jorge Amado também traz esses elementos, sempre tem um personagem turco, que o sul da Bahia foi sendo colonizado, sendo, né, desbravado dessa forma. É essa influência, né, que eu trago muito forte em mim, né, do Jorge Amado, e desse prazer que eu tive, né, de vê-lo, de participar de um evento que foi em homenagem a ele nos 80 anos, né, foi feito um seminário de homenagem ao Jorge Amado, um seminário que reuniu tanto, né, os acadêmicos, tanto a parte acadêmica, a universidade, quanto os intelectuais, como João Baldo Ribeiro, e o Dásio Tavares, que era muito amigo dele, essas personalidades que estavam lá presentes, e eu participei e conheci muita gente, muita coisa boa, e fui para um show também, né? Claro que na Bahia tudo tem que terminar num show lá na frente da Fundação Casa de Jorge Amado, lá no Pelourinho, que lotou aquilo ali, né? E é um lugar que é em declive, vocês imaginam um show naquele lugar em declive, como não foi esse show, né? Mas, enfim, são essas memórias que eu tenho do Jorge Amado, de sua obra, de toda a sua influência na cultura baiana, de um modo geral. Perfeito. E a Bahia talvez seja a representação clássica que a gente tem aqui dessa miscigenação, dessa mistura maravilhosa da qual o povo brasileiro se originou, né? A partir da qual o povo brasileiro se originou. Sim. A gente andando pelas ruas de Salvador, do Pelourinho, das ladeiras do Pelourinho, como você citou aí, a gente sente muito forte essa mistura que resultou que a gente é hoje enquanto nação, enquanto povo brasileiro. Mais recadinhos aqui para vocês. Janete Manacá. Que lindeza, Aline, a coletânea Enluarada criou muitos laços poéticos e afetivos, puro amor. Selma, muito bom, Aline, seu entusiasmo. Paulo Guerra, brilhar iluminando o caminho dos outros. Lindas palavras da Patrícia. Selma, de novo, a Flavir viajando muito. Realmente, estamos viajando sem sair de casa, né? O que viajar saindo de casa é melhor ainda, mas não é a hora ainda, né? Vai voltar o momento que a gente, felizmente, vai voltar a viajar
no sentido literal da palavra. Banzeiro Conexões, Rita Queiroz, seu livro é maravilhoso. Li e recomendo, as tertúlias virtuais continuam fazendo história. Dia 15 de maio, sábado, às 5h30 da tarde, teremos o episódio da 4ª tertúlia virtual. Valéria Matos, Belos Caminhos. Acredito que ela esteja se referindo tanto aos nossos caminhos aqui viajando de uma cidade para outra, quanto aos belos caminhos que vocês trazem para nós a partir das obras literárias de vocês também. Alê, Mulheres Tão Inspiradoras. Maria do Carmo, excelente abordagem sobre o renomado Jorge Amado. Parabéns, Rita Queiroz. Cissa Ribeiro, Guerreiras. Maria do Carmo, salve a literatura baiana, salve. Enfim, muitos recadinhos chegando aqui. E vou retomar agora com você, Tânia, para a gente falar dos nossos causos mineiros. Eu imagino que, falando de mineiro para mineira, a gente, criança, escuta causo. Dentro da família, na sala de casa, na mesa da cozinha, tomando café e comendo pão de queijo. A nossa vida é a nossa história, é a nossa origem, né? Agora, eu vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, atualmente, nos dias de hoje, com essa vida acelerada que a gente tem, todo mundo querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, dar conta de casa, trabalho, de rede social, enfim, é uma vida muito agitada, muito atribulada em alguns momentos. Ainda assim, você acha que tem espaço, que permanece essa cultura, principalmente aqui em Minas Gerais, da contação de causos, de essa tradição de transmitir os causos de geração para geração? Essa é uma pergunta. E a outra elemento para você falar também eu não sei ao certo a linha do tempo da produção desse livro que você está lançando agora, mas caso a produção tenha coincidido com o período de pandemia, eu queria saber de que forma a pandemia e todas essas restrições impostas da gente ter que ficar isolado, não poder sair de casa, como que foi produzir um livro que exigia, a própria razão de existir do livro exige um contato com outras pessoas, para você conversar com as pessoas, escutar os cálculos, escrever o livro. Como que a pandemia impactou no processo de produção do seu livro? Primeiro, como que continua essa tradição nossa mineira de contar causos? Sim, ainda continua, apesar de ser diferenciada agora, né? Porque as pessoas estão através das redes sociais, conversando através de poucas famílias, quer dizer, minha família é grande, mas não está todo mundo aqui por causa da pandemia, mas a gente ainda conta muitos causos, fazendo videochamadas, através de bate-papos pela internet. Então, os causos, as contações de história ainda continuam, sim. A pandemia, o meu livro anterior a esse período de pandemia, eu já tinha, porque eu tenho o hábito, sempre tive, de agendar, pegar agenda e escrever tudo. Sempre tive esse hábito. Aliás, eu já fiz parte de um outro livro que chama Da Saga de Monte Castelo e Jequitibá, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que a gente conta, que foi lançado em 2017. Que eu fui coautora deste livro. Então, esse tempo, eu já tinha apanhados, que eu sempre tenho agendas, muitos escritos, e quando eu vi a oportunidade de lançar um livro pela Lei Aldir Blanc, eu me inscrevi e tive a grata notícia de ter sido escolhida, né? Ter sido selecionada para participar. Aí o processo foi de fazer o livro, durou assim, de dezembro, a princípio teria que entregar em 2 meses, e aquela correria para fazer revisão do livro, mandar para a editora, voltar, aquela confusão toda. E a editora é Editar, que é de Juiz de Fora, que editou o livro. E o ilustrador
foi o Tony Bedente. Tony, ele que fez a ilustração dos livros. Tem a ilustração muito bonita, por sinal, que é a lagoa, os casarões, muito interessante. Mas a pandemia, sim, a gente ficou mais em casa, mais sossegado, né? Mas ajudou a elaborar um pouco esse livro, que já estava prestes a sair, e com a pandemia aconteceu. Eu fiquei muito feliz de ter participado, de poder participar dessa feira do livro. É uma felicidade muito grande e poder divulgar, né, um trabalho que há muito tempo a gente já vem fazendo. Eu gosto muito de escrever, principalmente memórias. Eu tenho um outro, possivelmente, livro para depois ser lançado também, daqui a um tempo. Mas é isso. A pandemia atrapalha um pouquinho, sim, mas eu acho que ajuda a gente tem mais tempo, né, para selecionar, para escutar o outro. E, como sempre, eu lembrava das conversas que eu tinha com os moradores daqui, muito antes dessa pandemia acontecer. Então, ficou gravado e eu comecei a pensar em escrever esse livro, e foi que deu certo. Então, foi por aí que a pandemia ajudou, em certo ponto, sim. Ótimo. Vamos aproveitar que a situação aqui no Brasil ainda está complicada, que a gente ao máximo ficar em casa. Isso. E vamos contar causa, né, gente? Vamos reunir causa. É o que nos resta, né? O que já é excelente, enquanto a gente não pode sair de casa. Bom, continuidade aqui. Marta, quando você, Patrícia e Aline nos falaram sobre as enluaradas e sobre o poderio, me veio aqui e trouxeram a dimensão do movimento, que o movimento tem conquistado cada vez mais, já presente em quase todo o país, em 9 países aí da Europa. Me veio uma pergunta, e como está aí na Europa, talvez seja a pessoa mais adequada até para me responder aqui nesse momento. Eu queria saber o seguinte: como que esse intercâmbio de experiências entre mulheres escritoras brasileiras e de fora do país, que você observa, o que você considera que as escritoras estrangeiras podem absorver de melhor da nossa literatura e do nosso jeito brasileiro de criar e de produzir literatura? Olha, eu acredito que, assim, aprofundadamente eu não poderia dar uma resposta concisa e direta, porque o que nós temos vivido, assim, nesse movimento, é esse abraço poético nas redes sociais. Mas, se a gente voltar o olhar para a coletânea, que é onde estão as poéticas reunidas, nós vamos ver muitas semelhanças. O discurso, né, a abordagem poética pode diferenciar aqui e ali, né, mas, assim, nós somos mulheres e nós falamos de assuntos que nos inquietam, né? E é interessante como a relação de mulheres, por exemplo, porque na maioria das vezes, o que acontece, Fernando? São brasileiras que moram fora. E aí, a parte disso, nós temos, assim, portuguesas, né, que algumas estão participando, né, ainda tivemos um pequeno número ainda, mas eu acho que nessa próxima a gente vai ter uma adesão maior. Então, assim, a gente está tateando aí, né, está começando a caminhar nesse espaço. E acredito que se alguma das meninas tiverem algo a colocar sobre isso, né, que eu não tenha falado, seria interessante. E para finalizar, né, eu acho que a gente já está finalizando, né, então
já estamos finalizando, né? Eu quero só dizer o nosso bordão, que juntas somos enlaradas, eu não sei se eu falei, e também dizer que é isso, nós estamos unidas, porque o voo só pode ser pleno, né, quando em banda, é isso que a gente está fazendo, a gente está aprendendo a voar juntos. E muito obrigada, e deixo a palavra aí às minhas companheiras. Maravilha. A gente, infelizmente, o papo, quando é bom, passa voando, a gente nem sente, né? Já são 10:45, a gente está a 10 minutos de encerrar, então já aproveito para te agradecer a sua participação aqui conosco, Marta, direto da Espanha, foi um prazer te escutar. Então, vou passar para Patrícia Cacau, que aí, se ela quiser acrescentar alguma coisa em relação à questão que você respondeu, ela acrescenta, e também já pode emendar com a fala, com a mensagem final que ela quer deixar aqui para gente. E um detalhe, gente, a cada pessoa, a cada uma de vocês agora que fosse se despedir do nosso público, também, se quiser, é que as pessoas podem adquirir os livros que estão sendo lançados, né? Ou acessar pela internet para download, quando houver essa opção. Eu acho interessante a gente já dar essa deixa também. Então, vamos lá, Cacau. Vamos lá, né? A respeito complementar a resposta da Marta, é um processo de crescimento. Acho que a cada brasileira que publica, mesmo sendo no seu idioma, as possibilidades dessas obras serem traduzidas para outros idiomas já é metade do caminho, né? Esse incentivo à publicação. E, na verdade, o nosso intuito maior como brasileiras é divulgar cada vez mais, né, a língua portuguesa, divulgar em feiras, e a gente participa de outros eventos lá. Então, há muitas possibilidades e existem milhões de brasileiros também que precisam da nossa literatura lá. Eu tenho uma experiência de passar um período, quando vou passar um período na Áustria, eu tenho que levar livros aqui, porque lá não se consegue nada em português, no máximo em espanhol. Então, a gente tem que pensar nessa questão de difundir também a nossa literatura e procurar caminhos para isso, né? Quero te agradecer já. Foi maravilhoso, viu? Você ter intermediado esse evento. Muito obrigada, Fernando. Obrigado. Agradecer a todas as meninas que estão assistindo, os comentários. Olha, é tanto carinho, Fernando, que rola assim entre a gente. A gente não se conhece pessoalmente, muitas de nós, mas a gente se ama profundamente. É incrível, assim, como essa rede tem nos fortalecido. A gente pensava uma coisa, mas recebeu muito mais do que o que pensou. Dizer que a proporção dessas parcerias e dessa mão sustentando uma outra, a gente saiu com a coletânea em 9 jornais pelo Brasil, porque fomos abraçadas pela agência Educa Mais Brasil, e nós estamos em diversos blogs, fora o Feminário Conexões, que a gente, que é da Marta Cortesão, que a gente também tem o link do e-book lá. A gente também, em diversas parcerias com outras revistas, a gente também saiu em outras revistas, a gente já está inscrito em outros projetos que estão vindo aí também para divulgação, e agradecer demais, porque com a coletânea Enluaradas a gente também está aqui nessa tarde maravilhosa. Quero desejar sucesso, Tânia, para os seus contos, desejar, né, para você, Rita, que continue com a gente, né? Você é muito importante para a gente. E a Marta Cortesão, minha querida, de mãos dadas, que a gente continue essa ciranda, e Aline, muito obrigada. Viu? Obrigado você. Aline, vou pedir também para, na sua fala agora de despedida, você incluir uma explicação. Quem quiser fazer parte do Mulherio, como é que faz? Gente, eu acho que quem pode responder melhor é a Marta e a Cacau, porque eu só faço parte, né? Elas que estão à frente, são as organizadoras e idealizadoras. Mas eu queria falar algo que você perguntou para a Marta, né? Como é que se dá essa linguagem? A linguagem poética, ela é universal, né? E é isso que eu tenho percebido. Tem a Ale, que eu nem consigo pronunciar o nome dela direito, ela mora na Alemanha.
mas eu me divirto com as postagens delas, com os poemas. Então, você percebe assim, embora cada uma fale da sua raiz ou da cultura do lugar onde vive, a linguagem poética, ela é universal. Então, a gente se entende por essa linguagem que vem de dentro, vem do que há de mais dos nossos sentimentos, né? Então, a grande ideia, a genial ideia de Marta e Cacau, com esse projeto das Enluaradas, ele vem pegar esse mulherio e dar mais força, sabe? Dar mais força nessa corrente feminina, nesse movimento. E aí eu vejo agora o quanto é importante darmos as mãos umas às outras, porque aí o movimento fica mais forte, não solta a mão e a gente segue a caminhada aí, ó, firme e forte, porque nós sabemos pela história, que não foi fácil ser mulher, não foi fácil lutar, não foi fácil estar aqui. E eu agradeço as que me antecederam, né? Porque lutaram para eu estar aqui, tendo não só voz e vez, mas tendo participação ativa. E que hoje nós não estamos ocupando o nosso espaço por direito, né? Nós não estamos tomando o nosso espaço por direito, nós estamos ocupando o que sempre foi nosso e que nos fizeram acreditar que não era. Então é isso, esse movimento feminino, essa corrente literária, vem para mostrar o nosso poder e a nossa força, enquanto mulheres poéticas e enluaradas. Juntas, como a gente diz, somos as enluaradas. É isso. Maravilha, Aline, obrigado. Marta, vamos só arredondar, quem quiser fazer parte do Mulherio. Sim, olha, falando, os mulherios, eles são grupos no Facebook. Se você buscar Mulherio das Letras, aí vai aparecer o Nacional, Espanha, Portugal, Mato Grosso, gente, Ceará, aí você, Ceará, Áustria, né, Espanha, vai aparecer vários. O que você quiser entrar, você escolhe, manda convite, né, pode entrar em qualquer que você quiser, manda o convite, responde as perguntas que tem, né, se você tem lá algumas perguntas, geralmente você responde, a pessoa que é administradora da página vai ser aprovado, e ali a gente divulga as atividades que nós fazemos, né? E eu quero deixar aqui um convite para as tertúlias virtuais. O Banzeiro Conexões sou eu, viu, gente? É porque você lendo aí, Banzeiro sou eu, e eu querendo dizer, eu não conseguia, né? Não dava para falar. E as tertúlias virtuais é um movimento só também de mulheres, que acontece no dia 15, agora sábado, nós vamos ter a 4ª tertúlia virtual da 2ª temporada, então estão todas convidadas e todos convidados a participar. Obrigada, viu, por esse momento, Rita, olha, sucesso com o seu livro, Belas ao Vento, sucesso, Tânia, e que o evento de vocês, olha, vai ser maravilhoso, viu, começou com uma alegria, com uma energia gostosa, olha, eu estou vendo que vai bombar. Vamos lá, então, para a Bahia de novo. Rita, sua mensagem final, por favor. Olha, a minha mensagem final vai ser um poema, que se chama Canto de Iabás. As Iabás são as divindades responsáveis pelo equilíbrio da terra. Sou das águas doces e salgadas, das águas que lavam as dores e refazem a alma. Sou das águas, do espelho que vira do avesso e capta as lembranças em alta voltagem. Sou das águas, labrintadas de incertezas que movem as máscaras no doce balanço das horas. Sou das águas, das labaredas que consomem os segredos e rasgam os silêncios da alvorada. Sou das águas, dos prazeres inscritos no horizonte, inebriante perfume do destino. Sou das águas, verde, azul, dourada, essência máter da caminhada. Sou das águas, das lágrimas que ficaram pela estrada, desencontro do rio e do mar. Sou das águas, do apagar das cinzas e recomeço da cavalgada, mágica epifania das águas. Então, terminando aqui com esse poema,
e agradecendo estar com vocês, estar com a Tânia, com a Marta, com a Cacau, com a Aline, com você, Fernando, nesse evento que celebra as águas. Então, acho que foi o casamento perfeito aqui. Então, só tenho a agradecer. Quem tiver interesse no livro, eu tenho uma lojinha virtual, que é ritaqueiroz.poesiando.loja2.com.br, que vai com autografado, ou se quiser comprar pela editora Penalux também. Maravilha, que delícia encerrar com você recitando mais um poema. Tânia, você agora, por favor, mensagem final para o nosso público. Está desligado o seu microfone. Continua sem o áudio, né, gente? Está desligado. Não. Ô, Tânia, eu vou pedir para você verificar o seu áudio aí. Enquanto isso, então, eu vou ler os últimos recadinhos aqui, enquanto a Tânia ajeita o áudio dela lá para ela passar também a mensagem final. Olha só, temos muitos recados aqui, gente, que beleza. Maria do Carmo, parabéns, Tânia, os causos são uma das formas de resistência. Olha que interessante isso. Valéria Matos, com certeza Minas Gerais é o celeiro dos causos e os encontros presenciais em volta do fogão a lenha vão estar muito fortes quando tudo isso passar. Paulo César de Barros, salve Paulo. Maria do Carmo, a sensibilidade humana e poética de Marta Cortesão é brilhante. E dela diz também, pertinente reflexão, Patrícia Cacau. Ale, parabéns pela organização. Thelma, quem tiver interesse tem uma ficha de inscrição na página do Facebook do Janete Manacá, parabéns por essa tarde maravilhosa. Um abraço a todos, todas e todes. Abraço para você também, Janete. Paulo César de Barros, sucesso sempre a todas essas mulheres maravilhosas. Belíssimo poema, falando do... Pode ser recitado aí pela Rita. Alice Bragança, foi um lindo encontro, parabéns. Então, já deixo aqui o meu muito obrigado, em meu nome de gratidão, em meu nome de todas as mulheres, a todos que participaram e acompanharam o bate-papo, comentaram e mandaram mensagens tão carinhosas. Agora, Tânia, sua mensagem, por favor. É um prazer, foi um prazer passar a tarde com essas mulheres enluaradas, lindas, maravilhosas, com você também. Foi um prazer participar da Feira Literária. Estou encantada com tudo. E deixo aqui, quem quiser adquirir meu livro, pode entrar no meu e-mail, tmateusaturnino@gmail.com. E, mais uma vez, lembrar que de 25 de junho começa o Festival de Folclore aqui em Jequitibá. Será um prazer que vocês puderem entrar na página, nós vamos colocar, para que todos possam participar e assistir. Eu estou muito grata por ter participado com vocês, mulheres maravilhosas. Obrigada. Obrigado. Gente, foi excelente. Eu tenho certeza absoluta de que todo mundo que acompanhou teve a mesma sensação que eu. Eu estou aqui na minha casa, dentro do meu quarto, e me senti viajando. Fui até a Bahia, fui para Fortaleza, fui para Manaus, fui para Jequitibá, fui para Espanha. Enfim, eu tenho certeza que com esse nosso papo aqui, muita gente viajou e dá uma arejada na mente nesse momento que a gente está passando. Quem sabe, né? Espero, meu coração, é a primeira edição da Flavia que a gente está fazendo de forma totalmente online, não teria como ser diferente neste momento, mas quem sabe já no ano que vem, nos anos seguintes, já devidamente vacinados e protegidos, a gente consiga fazer eventos presenciais, se conhecer, se reunir, se encontrar e fazer uma conversa tão boa, mas com todo mundo junto, com aquele calor humano que tanto faz falta para a gente, né? Então, quero agradecer muito a todas vocês e dizer que eu me senti um homem privilegiado de estar do lado de mulheres tão talentosas, tão incríveis quanto todas vocês, e do lado mesmo, porque é assim que a gente tem que estar, um do outro, homens e mulheres, todos juntos, porque só assim que a gente vai melhorar enquanto país, enquanto humanidade, enquanto tudo.
Muito obrigado a todos vocês e a todo mundo que acompanhou a nossa live aqui de lançamento dos livros. E continuem ligados na programação da Flavira. Até domingo tem muita coisa boa ainda para acontecer. Entrem no nosso site, nas nossas redes sociais, para não perder nenhum lance da 5ª edição da Feira Literária das Águas Virtuosas. No domingo, na conferência de encerramento, a gente vai ter o brilhante Ailton Krenak, escritor, ambientalista, líder indígena. A gente tem a nossa autora homenageada, aproveitar que eu estou aqui com grandes autoras. A nossa autora homenageada desta edição da Flavir é a também brilhante Conceição Evaristo, que esteve aqui com a gente na sexta-feira passada, fez uma palestra, conversou com o nosso público ao vivo também. Então, vamos seguir aí até domingo com a Flavir. E, mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e uma boa tarde. Até a próxima, tchau.